Fala pessoal, tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Como que estão enfrentando esse momento que a gente está vivendo? Os estudos não podem parar, né? Eu pedi para a Ana encaminhar para vocês um arquivo que eu fiz com alguns slides contendo um resumo das coisas que a gente viu na última aula e a sequência, coisas que a gente iria ver na outra aula. Enfim, vamos lá. Seguinte, só para a gente relembrar, a equação é tudo aquela expressão que tem letra, número e sinal de igual. A gente descobre o grau da equação olhando para a letra. Então, o maior expoente da letra, que no caso é chamada de incógnita, que determina o grau. Estamos falando de equação de segundo grau, certo? Temos duas formas de resolver as equações de segundo grau, que a gente viu na última aula. Uma delas é pela fórmula de Bhaskara e a outra é por soma e produto, beleza? Só para a gente relembrar, toda equação de segundo grau é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a é o que está com x ao quadrado ou com a minha incógnita com o expoente 2. O b é o que está com x ou com a minha incógnita com o expoente 1. E o c é que não tem incógnita. Outra coisa também para a gente relembrar é que o B e o C eles podem ser zero, mas o A nunca pode ser zero, certo? Pedi para a Ana também encaminhar para vocês uma lista de exercícios e eu estou aqui para ajudar vocês a resolver essa lista. Então, vamos começar. O primeiro exercício fala, dadas as equações de segundo grau, é só para identificar A, B e C e, se possível, achar as raízes da equação. Então, o primeiro passo, nós vamos colocar quem é o A. Na letra A é quem está com x ao quadrado, então aqui vai ser menos 1. O B é quem está com x, menos 4. E o C é quem está sozinho, 60. Na letra B a mesma coisa, na letra C a mesma coisa e na letra D a mesma coisa. Então, na letra B, o A é 1, o B é menos 6 e o C é menos 7. Na letra C, o A é 1, o B é menos 7 e o C é menos 18. Na letra D, o A é 4, o B é 20 e o C é 0, porque não aparece nenhum termo sem o x. Para a gente achar as raízes, se possível, então primeiro a gente precisa ver a condição de existência. Então a gente tem que lembrar o quê? Que delta b ao quadrado menos 4ac, se delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, não tem raiz real. Certo? Então vamos calcular o delta. Então é b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ficar 16 mais 4 vezes 1, 4, vezes 6, 240, que dá 256. Então, aqui a gente consegue calcular a raiz. Na letra B, delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes menos 7. Então, delta vai dar 36, menos com menos mais, 28. 28 com 36, 64. Então, aqui a gente também consegue calcular a raiz. Na letra C, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 18. Então, delta vai dar 49, menos com menos mais, 18 vai dar 72, que vai dar 121. Também dá para calcular a raiz. E aí, por fim, o delta vai ser 20 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 400. Também dá para calcular a raiz. Então, nesse exercício, aqui fala se possível, em todos os casos a gente consegue calcular a raiz. Para calcular a raiz, joga na fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem depois que eu auxilio, beleza? Vamos lá, então. Vamos dar sequência agora no exercício 2. Sabendo que a soma, então, para a gente relembrar, a soma da raiz é menos b sobre a. Din, 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 agora entendi tudinho. Então, a gente vai precisar saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está com x ao quadrado, então, nesse caso, é 2.
O B é quem está com x. Quem está com x? Todo esse nosso parênteses. 2m menos 2. E o C é quem não tem x, que é 1. Então, a soma é menos o B é nosso parênteses, sobre A, que é 2. E fala no enunciado que a soma é igual a menos 3. Quando não tem nada embaixo, tem 1. Fração igual a fração multiplica cruzado. Então, fica menos 2m menos 2 igual a menos 6. Fazendo a distributiva para tirar do parênteses, menos 2m mais 2 igual a menos 6. Menos 2m igual a menos 6 menos 2. Menos 2m igual a menos 8. M vai ser igual a menos 8 sobre menos 2, que vai dar 4. Certo? Beleza? E a 3 é bem parecida. A 3 ela fala do produto. E o produto da raiz é C sobre A. Din, 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 agora entendi tudinho. Beleza, então identificando os coeficientes. O A é o 1, porque é quem está com x ao quadrado. O B é menos 5, porque é quem está com x. E o C é n. Por que o C é n? Porque aqui não tem x, certo? Então, o produto é C sobre A. E o produto vale 5. Coloco 1 aqui. Fração igual a fração multiplica cruzado. Vai ficar n igual a 5. Vamos continuar, então, aqui. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Peçam para a Ana o meu telefone, meu e-mail. E pode me mandar que eu vou ajudando vocês, certo? Então, a 4 é relacione o conjunto com o conjunto de solução com a equação abaixo. Então, que primeiro a gente vai ver aqui. A 1, ela é uma equação do segundo grau, porque eu tenho um x ao quadrado, e ela não tem o termo b. Então, b aqui é 0. Quando b é 0, é só isolar a letra, lembra? Então, fica x ao quadrado igual a 100. O que está como expoente passa para o outro lado como raiz. A raiz de 100 é 10. Então, como são duas respostas, fica mais ou menos 10. O 2 é a mesma coisa. O b é 0. Então, nós vamos fazer o mesmo processo. 7x ao quadrado igual a 63. O 7 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado igual a 9. X vai ser igual a raiz de 9, que é mais ou menos 3. Por fim não, a outra, x ao quadrado igual a 1, x igual a raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Agora sim, a última, 5x ao quadrado igual a 20, x ao quadrado igual a 20 sobre 5, x ao quadrado igual a 4, portanto, x igual a raiz de 4, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a resposta do exercício é, para a gente relacionar, então, A, B, C, D. O A está relacionado, é menos 3 e 3, então está relacionado com a equação 2. O B é menos 10 e 10, está relacionado com a equação 1. O C é menos 1 e 1, está relacionado com a equação 3. E o D, que é mais ou menos 2, está relacionado com a equação 4. Então, essa é a nossa resposta. Certo? Agora, o exercício 5 é uma matéria que eu coloquei para vocês, então, nos slides. Como que funciona? Equação irracional é toda equação que tem uma raiz. E o nosso objetivo é tirar a raiz. Para a gente conseguir tirar a raiz, a gente tem que seguir um passo a passo. O passo 1 é isolar o radical. O passo 2, elevar os dois lados da equação ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu elevo ao quadrado, eu elimino meu radical. Então, aqui, nesse caso, nós temos o x mais 1 dentro da raiz igual a 7. O radical já está isolado, então o passo 1 já foi feito. O passo 2, eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Como aqui o meu índice é raiz quadrada elevada ao quadrado, o índice é igual ao expoente, eu posso cortar e tiro da raiz. Sobra x mais 1 igual a 7 ao quadrado, 49. Então, x vai ser 49 menos 1, x vai ser igual a 48.
Só que, numa equação irracional, eu preciso necessariamente fazer a prova real. Como que eu faço a prova real? Não era x mais 1 igual a 7? Nosso x deu 48. 48 mais 1. Raiz de 48 mais 1 é a mesma coisa que raiz de 49, que é 7. Então, o conjunto de solução nesse caso é o 7. Já na letra B, vamos elevar ao quadrado, vamos ver o que vai acontecer, porque aqui agora tem dois radicais. Se eu elevo ao quadrado, ó, vai sumir 1, então vai ficar raiz de 3x mais 1 igual a 4. Só que eu continuo tendo radical ali, então o que eu faço para eliminar esse radical? Elevo ao quadrado de novo. Aí vai ficar 3x mais 1 igual a 16. 3x igual a 16 menos 1. 3x igual a 15, x igual a 15 dividido por 3, que é 5. É necessário prova real, sempre. Então, isso aqui tem que dar 2. Então, fica 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Vamos fazer essa parte aqui primeiro, ó. Quanto que dá a raiz de 16? 4. E a raiz de 4 é 2. Como as respostas bateram, o conjunto de solução vai ser 5, que é o valor que eu achei para x. E se não bater, o que vai acontecer? Conjunto de solução vazio, não tem solução. Então, se a gente fizer a prova real e não tiver solução, é vazio. A letra C, eleva os dois lados da equação ao quadrado. Corta direto, porque o radical já estava isolado. 3 mais x igual a 9 menos x. Então, fica x mais x igual a 9 menos 3. 2x igual a 6, x vai ser igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Certo? Vamos fazer a prova real. Prova real, 3 mais x igual a 9 menos x. Como nosso x é 3, 3 mais 3 igual a 9 menos 3. 3 mais 3, raiz de 6. 9 menos 3, menos 3, raiz de 6. Então, o conjunto de solução é o valor que a gente achou para x. Certo? Agora, na letra D, eu tenho que isolar o radical. Para eu isolar o radical, o que eu faço? Ó, aqui não tem menos. Se eu passo para o outro lado do sinal de igual, fica mais. Então, fica dessa maneira. Certo? Elevo os dois lados da equação ao quadrado. Vou para a próxima. Aqui, o que eu faço? Eu já tenho um radical. Elevo os dois lados da equação ao quadrado. Então, vai ficar 2 mais raiz de x igual a raiz de 7 elevado ao quadrado é o próprio 7. Por quê? O que significa raiz de 7 ao quadrado? Significa raiz de 7 vezes raiz de 7, que é raiz de 49, que é o próprio 7. Certo? Só que o que acontece aqui? Se a gente isolar o x, a gente tem aqui 7 menos 2, raiz de x igual a 5. A gente ainda continua tendo um radical, então a gente eleva ao quadrado de novo. Então, fica x igual a 25. Não esquece de fazer a prova real. Letra F. Eleva os dois lados da equação ao quadrado. Então, fica... Como que fica? Eu vou fazer aqui no canto. X menos 3 ao quadrado. É a mesma coisa que x menos 3 vezes x menos 3. Chuveirinho. X ao quadrado menos 3x menos 3x... mais 9, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, fica x ao quadrado menos 6x mais 9. Como que eu faço para elevar isso aqui agora? Elevo o que está fora, 2 ao quadrado, 4. E aqui eu corto, 4x. Certo? Vai ficar, então, mais 9 igual a 0. Fica x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Faço Bhaskara ou some produto. Beleza? G, mesma coisa. Eleva os dois lados da equação ao quadrado. Então, fica 4x ao quadrado. Aqui vai cortar todo mundo. 9x menos 2. Arrumando isso, como uma equação de segundo grau é igual a 0, calculo por Bhaskara ou some produto. Lembrando que eu tenho que fazer a prova real. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a soma, o x' e o x duas linhas é 1 e 9. Aí, vamos substituir lá. Se eu substituir na prova real, o que eu tenho? X menos 3 é igual a 2 raiz de x, certo? Então, para x igual a 1,
1 menos 3 igual a 2 raiz de 1. 1 menos 3, menos 2. 2 vezes raiz de 1, 2. Bateu? Não bateu. Então, essa resposta aqui não convém para nós. Pensando no outro, que é 9. Então, fica 9 menos 3 igual a 2 raiz de 9. 9 menos 3, 6. 2 vezes raiz de 9 é 3. Então, fica 6 igual a 6. Essa resposta bateu. Então, o nosso conjunto de solução é somente o 9 nesse caso, porque o 1 na prova real não deu certo. Beleza? E a h aqui também, mesma coisa. Eleva os dois lados ao quadrado. Então, fica x menos 3 igual a x ao quadrado, menos 10x mais 25, igual a 0. E calcula soma e produto. Ou por Bhaskara. E depois confere. Fechou? Vamos continuar, então, agora falando das equações biquadradas. As equações biquadradas, também conhecidas como equação do troca-troca. O que vai acontecer aqui? A gente vai substituir uma letra por outra, então a gente vai trocar, só que depois a gente tem que destrocar. A equação biquadrada, ela sempre tem que ter um x à quarta e um x ao quadrado. Ela não pode ter x e nem x à terceira. Porque nesse caso a gente vai falar que x ao quadrado é y. A gente vai trocar a nossa variável. Então, quem que é meu x à quarta? X à quarta eu posso falar que é x ao quadrado elevado a 2. Menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Só que eu vou falar que x ao quadrado é igual a y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Caí numa equação de segundo grau. Calculo y' e y duas linhas, por Bhaskara ou soma e produto. Nesse caso meu, vai dar 1 e 9. Acabou? Não. Eu tenho que trocar de novo. Eu não tinha falado que x ao quadrado igual a y. Então, eu tenho agora que x ao quadrado igual a y1 e tenho também que x ao quadrado igual a y2. Então, x ao quadrado, meu y1 deu 1, então x vai ser raiz de 1, x vai ser mais ou menos 1. Opa, aqui é um y2, tá? Não é y ao quadrado. E aí eu tenho que um x ao quadrado igual ao y2, que é 9. Então, x vai ser raiz de 9, x vai ser mais ou menos 3. Então, meu conjunto de solução vão ser 4 respostas. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Certo? Lembrando que a gente procura colocar sempre em ordem crescente. Na letra B, é uma equação biquadrada? Não sei, por quê? Primeiro eu preciso fazer esse chuveirinho aqui, ó, antes de mais nada. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. 13 vezes x ao quadrado, 13x ao quadrado. 13 vezes 1, 13, igual a 85. Então, vai ficar x à quarta, x ao quadrado mais 13 dá 14x ao quadrado, mais 13 menos 85 igual a 0. Então, fica x à quarta mais 14x ao quadrado, mais 13 menos 85 dá menos 72 igual a 0. Então, agora eu substituo o x ao quadrado igual por y. Então, vai ficar y ao quadrado mais 14y menos 72 igual a 0. Calculo e depois troco de novo. Letra C é a mesma coisa, ó. 11y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a 0. Então, x ao quadrado igual a y. Calculo, depois de novo. Na letra D, a letra D, então, a gente não tem, nesse caso, o b é 0. Não tem problema, a gente faz do mesmo jeito. Então, a gente vai trocar x ao quadrado por y. Então, fica y ao quadrado menos 81 igual a 0. Y ao quadrado igual a 81, y igual a raiz de 81, y igual a mais ou menos 9, certo? Então, agora a gente precisa destrocar. Então, a gente tem que x ao quadrado igual a y1 e x ao quadrado igual a y2. Então, nós temos x ao quadrado igual a 9 e x ao quadrado igual a menos 9. X vai ser raiz de 9, que x vai dar mais ou menos 3. Aqui, existe raiz quadrada de número negativo? Não, então essa resposta não convém. Então, nosso conjunto de solução, nesse caso, vai ser o menos 3 e o 3. Fechou?
Mas tem mais aqui, então. Na letra E, mesma coisa. Onde está x ao quadrado, a gente coloca y. Então, fica 4y ao quadrado menos 37y mais 9 igual a 0. Calcula a Bhaskara soma e produto e volta lá substituindo. F, 16x ao quadrado menos 16y ao quadrado menos 40y mais 9 igual a 0. Substitui e volta. Letra G é a mesma coisa. Então, vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado menos 7y mais 12 igual a 0. Então, relembrando que x ao quadrado igual a y. Faz por soma e produto ou por Bhaskara e depois não esquece de substituir de novo. E a última, y ao quadrado mais 5y mais 6 igual a 0. Então, onde era x ao quadrado, chamei de y. Fechou? Beleza. A 7 fala o seguinte: dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes da equação? Então, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Então, o primeiro passo, o A é o 1, que é o que está com x ao quadrado, o B menos 2, que está com o x, e o C é que não tem x menos 8. Então, para fazer a fórmula de Bhaskara, eu só quero é ser feliz. Primeiro é menos B, depois mais ou menos raiz é de B ao quadrado menos 4AC, tudo sobre 2A. Fica fácil de resolver. Vem Deus, DJ! Se a minha voz já é uma bosta, imagina no vídeo, Deus me livre. Então vamos lá, menos com menos aqui fica mais 2, mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então fica mais 32 sobre 2. Fica 2 mais ou menos raiz de 36 sobre 2. Então, nós temos 2, a raiz de 36 é 6 sobre 2. X', 2 mais 6 sobre 2. X duas linhas, 2 menos 6 sobre 2. Aqui dá 8 sobre 2, que é 4. E aqui dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, dentre aqueles números, a minha resposta vai ser o menos 2 e 4. Certo? A 8 é um pouquinho diferente. Ela fala assim, ó, o número menos 3 é raiz, ou seja, x1, x' ou o x duas linhas é menos 3. O x é uma resposta dessa equação. Então, nessas condições, determina o valor de C. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que o menos 3 é raiz, a gente vai substituir na nossa equação o menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, menos 7 vezes menos 3, menos 2C igual a 0. Então, fica 9 mais 21 menos 2C igual a 0. Isso virou uma equação, isola a letra. Então, fica 30 menos 2C igual a 0. Se está menos 2C, passa para cá 2C. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, o C vai ser 15. Certo? Beleza? Daqui para frente, ó, eu vou tentar dar uma resumida. Vamos lá. O 9 fala o seguinte: se você multiplicar o número real x por ele mesmo, então x vezes x, e desse resultado subtrair 14, então menos 14, você vai obter o quíntuplo de um número, então vai ser 5x. X vezes x, x ao quadrado menos 14 igual a 5x. Arrumando isso, fica x ao quadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Uma equação de segundo grau, calculo por soma e produto ou por Bhaskara. E depois eu confiro para ver se dá certo. Beleza? A 10. Para quais valores de k a equação admite duas raízes reais e desiguais? Então, se elas são desiguais, o delta tem que ser maior que zero. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos identificar. O a é 1, o b é menos 2 e o c é quem não tem x. Quem não tem x aqui? K menos 2, certo? Então, agora, substituindo no delta, nós vamos ter que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que ser maior que zero, porque fala que são duas raízes reais diferentes. Então, fica menos 4 menos 4k menos 2 maior que zero. Então, 4 menos distributiva 4k
mais 8 maior que 0. Então, fica menos 4 mais 12 maior que 0. A gente resolve. Isso aqui, para quem não se lembra, é chamado de inequação. O que é inequação? É como se fosse uma equação, só que não tem o sinal de igual. Em vez do sinal de igual, vai aparecer maior, menor, maior, menor, maior ou igual ou diferente. A gente resolve quase da mesma forma, isola a letra. Então, aqui vai ficar desse jeito, certo? Só que agora eu nunca posso ter negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 1. Se eu multiplico por menos 1, a boca do sinal de desigual muda de lado, entendeu? Então, aqui o K vai ser 12 sobre 4, portanto, o K tem que ser menor que 3. Então, como aqui fala, para quais valores, qualquer valor desde que K seja menor que 3. Certo? Só uma setinha aqui para lembrar. Como que eu faço para descobrir o maior ou o menor? Que tem muita gente que tem dúvida. Passa um risquinho aqui, passa um risquinho aqui. Esse número me lembra o 7, esse número me lembra o 4. Então, aqui é o maior e aqui é o menor. Beleza? Então, a 11 ela é bem parecida e a 12 também, certo? Vou tentar deixar vocês tentarem fazer. Vamos para a 13, que ela é diferente. O perímetro de um retângulo é 24. Então, o que é retângulo? O retângulo é um quadrilátero com dois pares de retas paralelas e eles são iguais entre si. Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu somar aqui, ó, 2x mais 2y igual a 24. E a área é 20. Como que calcula a área? A área de um retângulo é lado vezes lado. Então, aqui a gente tem um sistema, certo? Quando a gente tem sistema que envolve multiplicação, é muito mais fácil sempre usar o método da substituição. Dá uma olhadinha no caderno de vocês. Como que a gente faz aqui? Primeiro, eu posso simplificar a equação de cima, porque dá para dividir todo mundo por 2. Então, eu tenho que x mais y é igual a 12. Embaixo eu vou copiar. Escolha a primeira e isola alguém. X igual a 12 menos y. Substituo na de baixo. Então, no lugar de x, eu vou colocar 12 menos y. Fazendo a distributiva, fica 12y menos y ao quadrado igual a 20. Arrumando essa equação, eu tenho menos y ao quadrado mais 12y menos 20 igual a 0. Vou multiplicar por menos 1 só para o y ao quadrado não ficar negativo. Então, fica y ao quadrado menos 12y mais 20 igual a 0. Bhaskara ou some produto, então nesse caso aqui eu vou ter que o y' e o y duas linhas. O y' a soma tem que dar 12 e o produto tem que dar 20. Dois números que multiplicando de 20 somando de 12. Aqui 2 e 10, certo? Como a gente estava num sistema, a gente precisa retomar. Então a gente tinha lá, na hora que a gente isolou, que x igual a 12 menos y. Só que agora a gente tem dois valores para y, então a gente precisa fazer essas duas contas. Então, x igual a 12 menos 2, então x igual a 10. E x igual a 12 menos 10, então x igual a 2, certo? Então, meu conjunto de solução fica o seguinte. Quando x vale 2, é porque o meu y vale 10. E quando x vale 10, é porque meu y vale 2. Fechou? 14. A 14, agora eu vou ajudar vocês a montar e depois vocês têm tempo de fazer a conta, fazendo favor. Então, a soma de um número com o seu quádruplo, com o seu quadrado. Então, a soma de um número, que eu não sei quem é, x, com o seu quadrado, x ao quadrado, é igual a 90. Arrumando isso, então, x ao quadrado mais x menos 90 igual a 0. Bhaskara. A diferença entre o quadrado e o dobro de um número, então, o quadrado de um número, x ao quadrado. Como é a diferença, menos o dobro de um número, 2x, é igual a 80. Arrumando isso, fica x ao quadrado menos 2x menos 80 igual a 0. O 16. Determinar dois números cuja soma, então a soma é menos 1 e o produto é menos 12. Então, para o produto ser menos 12, vamos lembrar lá o método da tabelinha. Então, para o produto ser menos 12, vamos pensar como que um produto pode ser menos 12.
pode ser menos 1 e 12, certo? Pode ser menos 2 e 6, pode ser menos 3 e 4. Pode ser também ao contrário, pode ser 1 positivo e menos 12, pode ser 2 positivo e menos 6, pode ser 3 positivo e menos 4. Então, o produto de todos esses aqui dá menos 12. Só que a gente quer que a soma dê menos 1. Menos 1 mais 12, 11. Cortou. Menos 2 mais 6, 4. Cortou. Menos 3 mais 4 dá 1 positivo. A gente quer 1 negativo, então a gente já conseguiu. É 3 e menos 4. Fechou? Então, a 17 também é bem tranquila, fazer equação de segundo grau. O problema aqui é o seguinte, o que ele quer ele não quer que ache só o x' e x duas linhas. Aqui você vai ter que achar as duas, aí você vai ver qual é a maior e qual é a menor. Então, se eu fizer por soma e produto, a soma tem que dar 16 e o produto tem que dar 39. Então, x' é 13 e x duas linhas é 3. Certo? Então, achei meu x' e x duas linhas. Ele quer a diferença entre a maior raiz, então a maior raiz é 13, menos o triplo da menor. 13, a menor é 3, então fica 13 menos 9, 4. Então, se fosse uma questão de alternativa, você tivesse a opção 13, por exemplo, você assinalasse, está errado, porque ele está pedindo a diferença entre a maior raiz com o triplo da menor. Certo? Quase terminando aqui. Um aluno encontrou o número 6 como a soma das raízes da equação x² mais m mais 1x mais 3. Sabendo que ele errou a soma pelo acréscimo de 2 unidades, calcule o valor de m. O aluno falou que a soma é 6, só que está falando que ele errou pelo acréscimo de 2 unidades. Então, se ele errou pelo acréscimo, quer dizer que a soma real é 4, que ele acrescentou 2 unidades a mais. Como que faz para calcular a soma? Menos b sobre a. Olhando aqui no nosso enunciado, o a é o 1, porque quem está com x ao quadrado. O b, quem está com x, é o nosso parênteses, m mais 1. E o c vai ser 3. Então, vai ficar menos parênteses, que é o b, sobre o a, que é 1. E isso tem que ser igual a 4. Arrumando isso, dá menos 4 menos 1 sobre 1 igual a 4. Coloco 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, então fica menos m menos 1 igual a 4. Isolando m, aqui está menos 1, passa para cá mais 1, menos m igual a 5. Portanto, multiplicando por menos 1, que a gente não pode ter o m negativo, a gente tem que o m vale menos 5. Fechou? E a 19, as raízes da equação x², então, ó, menos x² mais 6x igual a 5. Arrumando isso, então, fica menos x² mais 6x menos 5 igual a 0, certo? Representam a quantidade de vagas em certo concurso público para os cargos de instalador hidráulico e operador de estação de bombeamento. Sabe-se que a quantidade de vagas para o cargo de instalador hidráulico foi maior do que a quantidade de vagas para o cargo de operador de estações de bombeamento. Quantas são as vagas para o cargo de operador? Então, a gente vai achar o x' e o x duas linhas. E aí fala o seguinte, ó, que o maior deles, o maior é de instalador hidráulico, certo? E ele quer saber, então, quantas vagas para operador. Então, a gente vai precisar saber, achar o x' e o x duas linhas e achar o menor entre eles. Certo? Beleza? Então, aqui, só para a gente arrumar, fica x² menos 6x mais 5 igual a 0. Multipliquei por menos 1. Então, a soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 5. Portanto, x' é 1 e x duas linhas é 5. Então, o maior é o número de instaladores. Então, tem 5 vagas para instaladores hidráulicos e uma vaga para operador de estação de bombeamento. Como ele está perguntando só da vaga de operador, então a solução vai ser uma vaga. Fechou, pessoal?
Beleza? Espero ter conseguido ajudar vocês. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, eu vou respondendo vocês conforme eu vou conseguindo também. Fiquem em casa, vamos fazer esse período passar da melhor maneira possível e contem comigo porque vocês precisarem, viu? Um abraço.